Olha, hoje, os jornalões, né, para minha surpresa, citaram 2 vezes a África na primeira página dos jornais. A África, provavelmente, né, é o continente menos citado, né, na grande imprensa brasileira, né? Então, eu queria brevemente, né, só comentar rapidamente a notícia, né, do falecimento do de Klerk na África do Sul. Né? O de Klerk ele foi o último presidente do regime do apartheid na África do Sul. Ele depois chegou a ser vice-presidente do Mandela, né, numa aliança lá de conciliação. Né? Depois foi para a oposição, né? O partido dele não assinou a Constituição e tal. O de Klerk, ele, né, chegou a dividir o Prêmio Nobel da Paz com o Mandela, né? E sempre foi muito controverso, né? Eu lembro, né, dessa indicação, lembro que fiquei indignado com essa indicação, né? Como poderiam ter dado o Prêmio Nobel, inclusive passei a entender melhor o significado político dos prêmios Nobel em função especificamente desse Prêmio Nobel, né? Porque é importante registrar o seguinte: eu estou com 47 anos, né? A luta pelo fim do apartheid na África do Sul foi uma das primeiras lutas assim políticas internacionais que eu pude observar ali, né, no final da minha infância, início da minha adolescência. A figura do Mandela sempre foi uma figura muito forte ali naquele momento de minha formação política. Então é uma figura, né, com todas as contradições pela qual eu tenho o máximo respeito e admiração, né? E ver ele dividindo, né, o Prêmio Nobel da Paz com o de Klerk, porque eu sei, a gente nunca sabe o que passa no coração, no íntimo das pessoas, né? Mas o de Klerk ele fez uma trajetória no regime do apartheid, assumiu vários cargos, aplicou várias políticas do regime do apartheid, né? E essa figura, né, conciliadora me parece muito mais, né, uma imposição dos povos da África e de outros países do mundo pela sua luta, né, gloriosa luta contra o apartheid, né, do que qualquer traço de personalidade desse aí, né, que não é porque morreu que eu vou deixar de achar que era um racista, canalha, né, e tal. Mas se a gente olha, né, a história, a belíssima, a gloriosa história da luta, né, contra o apartheid na África do Sul, né, a gente sabe, né, de todas as relações internacionais que foram envolvidas ali, né? Primeiro, registrar a figura do Mandela, que ficou décadas na cadeia. Durante muitos anos, né, o governo da África do Sul oferecia para ele que ele seria libertado, ele só precisava, né, renegar a luta armada do Congresso Nacional Africano contra o regime do apartheid. Ele nunca aceitou renegar a luta armada contra aquele regime, né, fascista, naquele regime terrível, né? Ficou na cadeia anos, né, podendo simplesmente, com uma palavra, sair da cadeia, manteve, né, a sua luta e a luta de tantos outros ali, apesar das consequências pessoais, até, né, o final. O Mandela, né, quando ele é liberto, uma das coisas que ele faz é em Cuba, vejam só, né, para agradecer ao povo cubano, né, pela luta na Namíbia, né, pela luta em Angola, porque isso é muito importante registrar, né? O regime do apartheid da África do Sul ele entra em colapso, né, por conta da invasão da África do Sul a Angola, da interferência da África do Sul, né, contra a independência da Namíbia, contra a independência de Angola, né, e que, com apoio, né, da União Soviética, com a presença militar direta, né, dos cubanos e, claro, né, dos exércitos revolucionários e libertadores, tanto de Angola como da Namíbia, destroçaram o exército da África do Sul. Né? O regime do apartheid, de repente,
ficou, né, sem a sua máquina de guerra. E aí, né, a luta contra o apartheid passou a ser, né, claramente, né, um caminho sem volta. Né? Então, eu queria aproveitar aqui, né, o momento, né, em que se registra a morte do de Klerk, que ele aparece, né, vai aparecer, evidentemente, na grande mídia, como conciliador, como negociador. Né? Vamos lembrar, né, em qual contexto, né, aquele racista, né, foi obrigado, né, a assumir o papel da negociação e da conciliação. Né? Então, vamos lembrar, né, dos nossos heróis, né, que são heróis da humanidade, né? Mandela, Steve Biko, né, o povo da África do Sul, o povo da Namíbia, o povo, né, de Angola, de Cuba e da União Soviética, né, que foram os principais atores, né, que destruíram militarmente e garantiram a vitória do povo da África do Sul e também a independência da Namíbia e de Angola. A Etiópia, né, ali tem editorial, né, do Estado de São Paulo, do Estado, né? Desculpa, editorial da Folha de São Paulo de hoje. Deixa eu procurar aqui. Editorial da Folha de São Paulo de hoje, falando, né, da... Estou perdidinho. Ainda bem que depois no Favo do Mel a gente pode cortar esses perdidos, né? Já que eu estou entrando em outro tema. Bom, a gente, né, vem vivendo um contexto, né, de guerra civil na Etiópia. E a Folha de São Paulo, para minha surpresa, né, que não costuma dar muita atenção para a África, né? E olha só que triste, né? Segundo aqui o editorial da Folha de São Paulo, a guerra civil, né, é responsabilidade principalmente do atual presidente da Etiópia, né, que também ganhou, né, assim como de Klerk, assim como Barack Obama, adivinhe, o Prêmio Nobel da Paz, né, quando negociou a paz com a Eritreia. Né? Mas a situação, né, o primeiro-ministro, né, da Etiópia, né, Abiy Ahmed, né, ele é acusado aqui pelo editorial, né, da Folha de São Paulo de ter provocado, né, o recrudescimento das hostilidades, né, do governo da Etiópia com a Frente de Libertação do povo do Tigre, do Tigré, eu não sei exatamente como é que pronuncia, né, e afirmar, né, que morrer pela Etiópia é um dever de todos nós. Né? Isso daí, né, levou, inclusive, o Facebook a retirar, né, os comentários, né, do primeiro-ministro da Etiópia das redes sociais, né, acusando de incitação à violência. Né? O TPLF, né, governou a Etiópia de 91 até 2012. Né? E agora esses conflitos começaram porque a Frente, né, de Libertação manteve nas regiões que ela tem hegemonia eleições que tinham sido suspensas pelo governo central. Né? E isso desencadeou o aumento das hostilidades, né, até que, rapidamente, né, tudo isso aqui, a opinião da Folha de São Paulo, né, as hostilidades degringolaram, né,
para o governo acusando, né, a frente de ter atacado uma base do Exército. Né? E aí teve retaliação, né? A frente tomou até território, né? Controlou a região onde o conflito começou, avançou para regiões vizinhas e agora, né, anunciou, o governo da Etiópia declarou estado de emergência, né, anunciando que os insurgentes, né, iniciaram uma marcha, né, em direção à capital Addis Abeba. Né? Então, a Etiópia, né, também, na minha memória ali do final da infância, início, né, da juventude, marcada, né, por guerras civis, por um processo de grande fome, né, ela também, né, é representante, né, de todo o terrível mal, né, que a política colonial, neocolonial, imperialista, né, capitaneados aí pelo capital mercantilista, depois pelo capital industrial, hoje pelo capital financeiro, né, mas sempre, né, o capital espalhando, né, essa sombra de miséria, destruição, né, nos países da África. Então, eu quis aqui, apesar, né, de claramente, né, não estou aqui para disfarçar nada disso, né, ter muita dificuldade, querer aprender muito ainda, né, sobre os conflitos e a história da África, né, não podia deixar, né, de dar destaque, né, chamar a atenção da nossa comunidade, né, do canal, do nosso canal, o Ecossocialista Libertário, né, para, né, essa grave crise que está atingindo a Etiópia nesse momento, né, para que a gente possa conhecer mais e contribuir mais, né, para essa solidariedade, né, internacional que deve prevalecer entre todos os povos, entre todos os oprimidos, né, de todos os países, de todos os continentes, né, independente da nacionalidade, da cor da pele, da religião, da língua. Né? Eu sou daqueles que entende que não existe povo melhor, povo pior, nação superior, nação inferior. Né? Eu olho para o mundo, né? Vejo classes dominantes, grupos dominados, né? Em todos os países do mundo. Né? E uma luta popular, né, que precisa ainda se desenvolver, ser vitoriosa para transformar todas as nações do planeta, sem exceção. Né? Eu acho importante, né, que a gente tenha esse espírito crítico, né? Inclusive, que aí a gente entende, né, determinadas formulações, como, por exemplo, né, a ideia de que todo Estado é uma ditadura. Né? Se a gente olha pelo mundo, né, o que a gente encontra é isso. Mesmo, né, nos países com o maior nível de democracia, né, a gente vê regimes, né, que amparam e legitimam extremas desigualdades, né, mesmo entre os países, porque você tem um país, né, que a população vive, né, com um nível de classe média, etc., né, e que você tem níveis de desigualdade muito diferentes no nosso país, não elimina a desigualdade fundamental dos nossos tempos, que é a desigualdade entre os bilionários e o resto. Né? Essa é a desigualdade fundamental. E todos os regimes do mundo, né, de uma maneira ou de outra, alimentam essas formas de desigualdade, né, ou outras formas de desigualdade, né, na degeneração dos estados burocratizados do socialismo real, né, que hoje também, né, com diferenças entre eles, em maior ou menor grau, né, promove níveis de restauração, né, da economia capitalista nos países e são governados, né, por burocracias com algum nível de autoritarismo, de truculência, de falta de respeito, né, às liberdades que devem, né, ser direito da classe trabalhadora em todo o mundo. Né?
Então, queria fazer esse destaque, né, sobre a questão da África, né, nos jornais de hoje.